boa tarde. Continuamos aqui na FIL, no Centro de Reuniões, a cobrir o primeiro simpósio luso-brasileiro de astrologia. Depois desta manhã, onde falamos com várias personalidades ligadas à astrologia, personalidades bastante importantes, continuamos e iremos falar com Márcia Matos, com o tema Casa 12 e os seus múltiplos significados. Márcia Matos, que vem do Brasil, e também a João Medeiros, com quem também iremos ter a oportunidade de conversar e cujo tema é a mudança do mundo de 2000 a 2020. Iremos também ter a oportunidade de falar com alguns participantes deste simpósio para saber as suas opiniões em relação a isso mesmo, a este primeiro simpósio luso-brasileiro de astrologia. Matos, o tema que trouxe para este simpósio foi Casa 12 e os seus múltiplos significados. Quer-nos falar um bocadinho sobre este tema? Que significados tem esta casa? Qual é o mistério, digamos, desta casa? Pode-nos elucidar? Então, a Casa 12, ela é uma casa que a maior parte das pessoas, ou dos astrólogos, ou dos estudantes, tem assim, um certo temor, como se fosse assim uma casa, entre aspas, assim, maligna ou maléfica, ou seja, como os planetas que você tivesse na sua Casa 12, você tivesse um efeito negativo deles. Ou então, muitas vezes, os astrólogos dão um significado completamente metafísico, ou transcendente, ou espiritualista, ou mesmo kármico, ligado a essa área. E eu quis mostrar nessa palestra que ela tem um lado também assim, bastante corriqueiro. Por exemplo, quando você está preso num engarrafamento, numa estrada longa, engarrafada, que não tem um retorno, e você não há nada que você possa fazer, a não ser continuar ali até o final, você está numa situação de Casa 12. Quando você pega um avião e fechou as portas e levantou voo, e você está nas mãos do piloto ou do equipamento, né, que é automático do avião, você está numa situação de Casa 12. Ou seja, qualquer situação de vida onde você esteja com seu nível de autonomia muito baixo, que você a única coisa que você pode fazer é se resignar ou estar dentro da situação, ficar ali, você está numa situação de Casa 12. Não há nada a fazer. Eu tenho até uma palestra sobre Casa 12, que o título é esse: O que fazer quando não há nada a fazer? O que fazer, a primeira coisa que você faz é você fica ali, você se integra, você comunga, você para de resistir, você para de ter sentimentos e pensamentos contrários àquilo, tipo, eu não devia ter vindo, bem que eu sabia, e quando é que isso vai acabar, e eu tenho uma hora para chegar, e eu não vou conseguir chegar a tempo. Quando você faz isso, parece que você não está prejudicando em nada a situação, mas você está. Por quê? Essa Casa 12, ela descreve toda e qualquer situação que ela ativa forças que funcionam por similaridade de frequência, similaridade de sintonia, similaridade de natureza. Então, quando você está numa situação dessas, por exemplo, sem saída, e você começa a ter pensamentos hostis, você convoca forças que estão buscando um terreno hostil para se manifestar. E aí só piora. Aí o carro da frente quebra, o seu carro começa a esquentar. Quando, na realidade, quando você faz o sentimento, a posição contrária, você não só adere à situação, fica dentro dela, acolhe a situação e começa a desenvolver sentimentos mais positivos, de confiança, eu vou chegar a tempo, então não tem importância, não é tão grave, ou você convoca forças poderosas e positivas que estão buscando uma frequência similar para se manifestar. Como fazer isso? E um bocadinho... Não percebendo assim tanto da astrologia, como fazer isso numa situação em que parece que não há resolução? Como é que nós podemos pensar desta maneira? Então, quando você está numa situação que não depende mais de você, que os seus recursos próprios foram exauridos ou foram esgotados, ou você tentou e você continua diante das barreiras, dos obstáculos, isso quer dizer que não te pertence mais aquela situação, não está mais ao seu alcance, não é mais o seu fórum. O que você tem que fazer ali é entregar e gerar confiança, acreditando que isso aqui não é um jogo de erros. Quem dirige essas forças não é perverso. Essa atitude a fazer.
Porque, primeiro, além disso, você convoca forças benevolentes, além disso. Segundo, você pode estar sendo impedida por um bom motivo. E às vezes você está forçando uma situação que o tempo todo te impede, e você fica tão frustrada e tão zangada. Aquilo dentro de um panorama maior, de um quadro maior, pode ser uma proteção. Você não sabe. Você nunca sabe. Então, essa é a situação da Casa 12. É aquilo que você não sabe, não tem como saber. Então, às vezes uma coisa está sendo impedida para você para que uma coisa pior não aconteça. Ou para que você ganhe tempo, para que uma coisa melhor aconteça. A gente que usa o Xing, joga o Xing, ele dá muito esse tipo de resposta. Às vezes você está sendo forçado a uma espera, porque a situação não está pronta, não está madura, não viria da sua melhor maneira. E a gente aqui está zangado, chateado, frustrado. Então, também das dicas que a gente dá, dos conselhos, você bota a mão numa situação. Ela anda um pouquinho, você mexe mais um pouco. Ela anda um pouquinho, você mexe mais um pouco. Você mexe mais um pouco, ela para, você para. Para porque a sua autorização terminou. Falando um bocadinho neste simpósio, sei que não é a primeira vez que está em Portugal, mas de que forma é que, na sua opinião, claro, estes simpósios, estes eventos contribuem para um melhor conhecimento de causa? Eu achei que esse simpósio foi uma ideia espetacular, primeiro pela interação Brasil-Portugal, que eu acho que é muito rica. Você tem astrólogos brasileiros e astrólogos portugueses vindo aqui ou indo para o Brasil. Quer dizer, essa irmandade, isso é uma coisa muito rica, essa soma completamente, em vez de exclusão, sempre inclusão. São olhares diferentes, são visões diferentes, são astrologias tratadas de modo diferente. Então é muito rico. Boa tarde, Giane. A Giane falou sobre questões de autoimagem e configurações celestes. Quer-nos resumir um bocadinho aquilo que falou durante o tempo em que esteve lá em cima? Claro, vamos lá. Então, é o seguinte, a minha palestra tratou sobre justamente a forma como os momentos celestes, eles vão refletir os momentos históricos que nós vivemos, ok? E a partir desses momentos históricos, as pessoas passam então a ter ideais e valores que são refletidos muito em parte, expressados em parte, na forma como as pessoas idealizam os padrões estéticos de cada época. Então, a forma como a pessoa se veste, a forma como a pessoa se apresenta e aquilo que ela valoriza esteticamente está muito relacionado ao contexto social e histórico que ela está vivendo naquele momento. Bom, continuando, eu desenvolvi uma pesquisa, então, ao longo das décadas, onde eu analisei os padrões de como as pessoas se apresentavam do ponto de vista do vestuário e do ponto de vista da imagem corporal, relacionando, então, a esses momentos. E a conclusão que eu cheguei é que aspectos de Plutão, tá? Desculpa, eu vou reformular. Aspectos que Urano e Netuno aplicam a Plutão estão diretamente relacionados com essas questões. Sendo que quando a gente tem aspectos de Urano, a tendência é justamente das pessoas se apresentarem de uma forma um pouco mais despojada, um visual mais masculinizado, valorizarem. Então, porque Urano, ele é um planeta que está ligado a um tipo de manifestação mais aguda, um tipo de manifestação mais fria, um tipo de manifestação mais repentina e direta. Já no caso de Netuno, quando ele aplica aspectos a Plutão, a tendência da estética das pessoas está muito mais relacionada a algo mais fluido, mais voluptuoso, mais volumoso, porque Netuno ele é um planeta que fala desses valores de diluição, fala de valores de fluidez, não é? Então, e isso, claro, está diretamente relacionado ao contexto histórico, ao que as pessoas estão vivendo no momento. Só que a gente tem aproximadamente a cada 10 anos
o aspecto se fecha de uma forma exata. E foi justamente nesses pontos que eu peguei até chegar ao contexto atual, onde a gente tem a quadratura, né, de Urano com Plutão, para analisar por que as pessoas hoje valorizam-se esteticamente da forma que elas se valorizam, né? Por que hoje está tão em voga, ao mesmo tempo, esse visual que é um pouco mais seco, um pouco mais despojado, as pessoas estão valorizando muito uma estética corporal um pouco mais masculinizada, com musculatura bastante definida através de exercícios físicos, uma valorização de magreza. Isso está relacionado, né, esse aspecto da quadratura em primeiro lugar e em segundo lugar pela qualidade dos signos envolvidos, né? Plutão em Capricórnio, então Capricórnio é um signo que está relacionado aos ossos e isso tem aparecido muito cada vez mais na forma como as pessoas se apresentam, né? Uma magreza de aparecer os ossos muitas vezes e Urano em Áries valorizando essa questão da musculatura. Por quê? Né? A gente está vivendo um contexto histórico muito tenso. O mundo inteiro se encontra numa crise refletida por esses aspectos planetários. Sim, uma forma de querer expressar liberdade, mas uma forma também de desenvolver um corpo que reflita essa situação de conflito, reflita essa situação onde estamos em tempos difíceis, então construirmos armaduras com o próprio corpo. Isso acaba, de certa forma, refletindo o aspecto geral dos tempos em que vivemos. Ao mesmo tempo, a gente tem o Netuno no signo de Peixes. O Netuno é um signo um planeta que está muito relacionado à questão imagética coletiva. E Peixes é um signo que, ao mesmo tempo, ele é muito inclusivo, ele mistura tudo, mas também ele é muito idealista. No signo de Virgem a gente tem a perfeição, no signo de Peixes a gente tem o ideal. E esses dois aspectos, de certa forma, em algum momento eles se encontram e se complementam. Então o que acontece hoje é que a gente tem uma grande pulverização de tendências, a gente não tem mais aquela questão de moda marcadinha como havia em décadas anteriores, mas ao mesmo tempo as pessoas estão cada vez mais obcecadas por um tipo de corpo ideal e realizando modificações. E aí falamos um bocadinho no Photoshop também. Exatamente. Essas ferramentas ajudam um bocadinho nisso. Ajudam completamente nisso, porque elas acabam gerando um padrão de beleza que é impossível das pessoas atingirem. Mesmo quando as pessoas são extremamente bonitas, a ferramenta Photoshop está lá para retocar o que quer que seja, não é? Exatamente. Foge à realidade, influencia. E influencia muito na questão da autoestima das pessoas, porque elas começam a se comparar com algo que não é real. Porque não estão mais se comparando com uma mera fotografia. Claro que maquiagem, luz de estúdio fotográfico, tudo isso já é suficiente para modificar muito a forma como a imagem da pessoa aparece retratada. Mas além disso, além desses recursos, nós temos também todo uma ferramental digital que está realmente levando toda essa questão num padrão impossível de um ser humano atingir, porque é quase como uma recriação de uma imagem, é como se você estivesse trabalhando com uma pintura, com algo que não é real. Isso acaba afetando muito a saúde física e psíquica das pessoas. A saúde física porque elas ficam muitas vezes atrás de um ideal, onde fazem dietas desequilibradas, onde elas acabam muitas vezes fazendo exercícios físicos em excesso, se machucando, se contundindo, para buscar aquilo que seria aquele ideal de perfeição da época. E a saúde psíquica também pela própria questão da falta de equilíbrio e da obsessão em relação à imagem, mas também, muitas vezes, pela queda da autoestima relacionada a essa sensação de estar muito distante do ideal.
Então esse foi um resumo. Então era aquilo também que dizia um bocadinho que já está magro, mas isso não interessa. O que interessa é estar ainda mais magro. Sim, cada vez mais e de uma forma que pode levar a pessoa, inclusive, a óbito. Porque chega um momento que a distorção da imagem e o Netuno em Peixes também propicia essas questões de distorção em geral, mas também da imagem pessoal, que a pessoa perde a noção realmente, né? Então nós temos essa proliferação de doenças como bulimia, anorexia, que realmente a base delas está nessa distorção da imagem que a pessoa faz de si mesma. Alexandra, qual é a sua relação com a astrologia? Bom, inicialmente foi de curiosidade, depois foi para um lado mais estudantil e minha relação mais profunda de vontade é talvez transformar numa profissional. E consultas e orientações, mas é mais a nível mais pessoal, né? Foi mais por essa curiosidade pessoal com a astrologia e que pode virar a profissão. Está cá desde manhã? Estou cá desde manhãzinha, desde as 9 da manhã. O que é que está a achar desta primeira parte, digamos, do simpósio? Brutal, maravilhoso, a experiência com todos, desde os palestrantes até as amigas, as pessoas novas, ideias. Não consigo nem falar, porque tem que sentir, astrologia é sentimento, né? É troca de energia. Então, tá sendo maravilhoso, enriquecedor a nível de teórico, prático, tá ótimo, tô adorando. Dos temas que teve a oportunidade de assistir, qual é que para si foi o mais interessante? Pergunta difícil. É como falar qual é a casa que eu prefiro, né? Não. Eu acho que cada um é diferente, acho que cada tema que eu fui, né, que eu ouvi, tem a sua importância diferente, né? Tem o seu grau e eu gostei de todos, mas ainda o que mais me chamou a atenção, despertou, foi a última, que foi a astrocartografia, que relaciona bem o mapa, onde você tem as suas linhas, onde que o seu mapa astral, a sua carta natal encaixa num mapa mundi. Então isso foi bastante interessante. Foi uma perspectiva diferente de ver o meu mapa. Ainda mais eu que sou imigrante, né, saí do Brasil, vim para Portugal, então me fez despertar por que eu estou em Portugal, qual é a linha do meu mapa que cruzou, então isso é bacana. Foi uma experiência nova. Daquilo que vai poder assistir agora, qual é a palestra que escolheu? É a 12ª casa, casa 12, né, que é a casa do interno, do interior, do submundo, é a casa 12 da espiritualidade, da descoberta mais oculta, do ocultismo, é a 12, né? Então, vou agora para esta. Sueli, qual é a sua relação com a astrologia? Bem, primeiro é de amor mesmo, né? Agora, é uma relação assim, onde você é sempre estudante, sempre tem coisas novas a aprender e descobrir. E também dou aulas e consultas, um pouquinho de cada coisa. O que é que eu trouxe aqui ao simpósio? Primeiro porque eu sou apaixonada por congressos, aulas, palestras. Depois eu tenho raízes em Portugal. Aliás, todo brasileiro tem, mas viemos a pátria mãe, não é? Então Portugal sempre terá a ver conosco. Como era o primeiro, eu e meu grupo, parte do meu grupo, nós quisemos prestigiar, né, o evento, muito importante, está muito bem organizado. Aqui esse Parque das Nações também está bem moderno, não é o Portugal do passado, mas o Portugal do futuro. Então eu estou muito feliz em estar aqui. Dos temas que teve a oportunidade de ouvir da parte da manhã, qual é que para si foi mais importante ou mais interessante? O que eu gostei, assim, que me prendeu mais foi o do Luiz Resina, né? O nome dele é Resina, sobre a astrologia na época dos descobrimentos, porque ele me despertou para assuntos muito bons para eu pesquisar e foi muito interessante. Outras também, por exemplo, eu me interessei muito pela Bíblia e a astrologia, mas eu achava que seria uma coisa e foi outra, então foi uma surpresa. Eu também vou me deter nisso. Está sendo tudo bom. Outra pergunta, qual é a relação da astrologia no Brasil e em Portugal? Consegue definir mais ou menos o que é qual é as principais diferenças, por exemplo, ou as principais semelhanças?
Não, eu não tenho conhecimentos da astrologia em Portugal para opinar qualquer coisa, né? Há 30 anos atrás, realmente, eu me lembro que foi ao Brasil, na ocasião de um congresso, a Maria Flávia Monserrat, e eu a entendi na ocasião mais como alquimista. Eu também estava começando naquela época, então eu não gravei tanto a atividade dela de astróloga, mas mais de alquimista. E eu não tenho acompanhado o movimento português para falar qualquer coisa, seria leviano da minha parte, mas estou vendo que aqui é uma coisa pulsante, muita gente interessada, e não de agora, porque Portugal é mais antigo que o Brasil, então isso vem lá de trás, né? Então, sobre isso é que eu não posso falar muito. E no Brasil? Olha, no Brasil, quando eu comecei, já haviam pessoas que estavam há anos fazendo, outros até já tinham falecido. Teve um boom, os congressos cheios, as escolas cheias. Depois teve eu acho que quando Saturno passou em Capricórnio, menina, parecia um funil, diminuiu tudo, e agora explodiu. E além de ter muitas escolas, muita gente estudiosa, professores, consultores, e também a coisa importante, que eu espero que também esteja acontecendo em Portugal e no mundo, a aceitação da astrologia. Você abre o jornal, a empresa consultou um astrólogo para ver a melhor ocasião disso. Quando fala o nome de um artista, diz logo qual é o signo dele. Então, a aceitação da astrologia, eu acho que é o grande fenômeno que eu estou observando nos últimos anos, né? João Medeiros, gostaria então que me falasse um bocadinho sobre o tema que trouxe para este simpósio luso-brasileiro de astrologia. Olá, pronto, eu falei do ciclo de 20 anos, de 2000 a 2020, o ciclo de Júpiter e Saturno, que governa as mudanças sociais, políticas e económicas durante este tempo. E, nomeadamente, a importância de ser o último ciclo de conjunções no elemento Terra em 200 anos. E irá suceder-se uma conjunção no elemento Ar em 2020, no final de 2020, mas no fundo o que significa é que estamos um pouco numa despedida de um paradigma social, material e de governos mais focado na terra, isto é, na exploração dos recursos da terra, dos recursos materiais, sistemas económicos mais egoístas, mas muito produtivos, mas com inconvenientes. E a nova fase, a partir de 2020, que já está a ser construída desde 1980, é muito mais isto que nós estamos a fazer agora, que é economia social, isto é, digital, com comunicações a longa distância, com mais transportes aéreos, enfim, melhor qualidade em geral das telecomunicações e dos transportes e do convívio entre diversas culturas e mais leveza das pessoas e dos países. Mas, infelizmente, como é uma despedida, estamos nos últimos 5 anos da despedida do capitalismo, é natural que muitas estruturas que durante anos estavam muito estáveis, como, por exemplo, a estrutura financeira ou da banca ou das diversas moedas ou muitas economias, que estejam a colapsar nestes últimos 5 anos e que nos próximos 5 anos ainda mergulhem ainda mais nessa despedida, que, portanto, não será uma coisa fácil, mas já há pouco e pouco indícios do que é este novo ciclo, em termos de algum interesse democrático, genuíno das pessoas, por fazerem a diferença e não estarem à espera de líderes nas quais elas projetem os seus desejos. Portanto, cada pessoa, isto tem a ver com outro ciclo que entra dentro deste ciclo, que é da estrela real Régulos entrar em Virgem, significa que, digamos que acabaram-se os regimes totalitários de poder, oligarquias financeiras, ditaduras militares de 30, 40 anos, desde que a Régulos entrou em Virgem, desde 2011, 2012, aliás, 2011 a 2013, nós assistimos à Primavera Árabe e a toda uma mudança do sistema financeiro também mundial e a outros eventos como o surgimento do Papa Francisco, que é um pouco a manifestação deste princípio do rei, Régulos, tem que ser virgem, ou seja, franciscano, servir. Portanto, os líderes dos governos, se não estiverem ao serviço da sociedade, ao serviço público, estiverem em serviço egóico, ou egoísta, é óbvio que vão ter a vida muito mais dificultada do que tiveram nos últimos anos. Portanto, peço desculpa interromper, curiosidade, este signo Virgem é, digamos, pacifista?
é neutro e é muito variável. Portanto, nos dias sim, noutros dias não. É um signo chamado mutável e, portanto, de energias dúbias e ambíguas, em que, consoante o tempo, pode ser muito negativo como muito positivo. O que por si só não implica, apesar de ser um signo de terra, grande estabilidade na condução dos governos e mais participação das bases populares. Daí que as questões como o Syriza, o Partido Grego ou do Podemos na Espanha e de outras manifestações no Brasil tenham agora mais oportunidade para se manifestarem e assumirem responsabilidade. Porque o paradigma é outro, não é de Régulos em Leão, que é o leão no trono, o Napoleão, ou o ditador, ou Gaddafi, ou Fidel Castro, ou outros líderes, mas é um paradigma é uma equipa de seres unidos pelas redes sociais e não só, que vão manifestar a sua vontade e de querer assumir mais as rédeas da sociedade, em vez de estar à espera que venha do exterior um controle da situação. Portanto, não é fácil, implica saída da zona de conforto por duas grandes razões. A primeira, como eu já referi, a estrela Régulos, Virgem. Sair de um signo fixo, entrar num signo instável ou mutável. E a segunda é porque saímos de 200 anos de terra para ar. A ar em si é um elemento de mudança, é um elemento também de versatilidade, de flexibilidade. Portanto, tudo junto indica que realmente estamos numa fase de grande alteração de paradigmas. Para concluirmos e falando um bocadinho neste simpósio luso-brasileiro, que importância atribui a eventos desta dimensão? Este evento representa um pouco daquilo que deverão ser também outros eventos no mundo. Não só pelo tema, ser um tema fora da caixa, portanto ser um tema que junta espiritualidade, psicologia, história, etc., como pela combinação de culturas e pelo facto de estar a ser transmitido online, mas estar a ser vivenciado no local, com intercâmbio luso-brasileiro. Portanto, eu acho que este género de eventos, quer pelas temáticas, quer pela estrutura organizativa, vão ter um papel mais importante ou mais relevância durante os próximos anos. E, portanto, rematando a questão, o que se passa é que nós saímos de um paradigma de revolução industrial, em que o foco estava na fábrica, para que o foco esteja na escola, portanto, na aprendizagem, nos jornais, nos livros. E, portanto, é um pouco um investimento não tanto em coisas materiais, mas em coisas imateriais, como eventos de partilha social pura e de conhecimento puro. E, nesse sentido, é positivo, porque, à partida, é para contribuir para uma sociedade melhor. Jorge Lancinha, o tema que trouxe para este simpósio foi o mapa astrológico, a matriz de um mito pessoal. Eu gostaria que me explicasse um bocadinho este tema que trouxe para o simpósio luso-brasileiro. Ok. Boa tarde, então. Portanto, a ideia foi trazer uma forma de olhar para o mapa, que é a forma que eu uso na minha abordagem, tanto a nível de consulta, como principalmente muito através da formação que eu dou, ou seja, ensinar astrologia. E tem a ver com olhar para o mapa como uma história. Ou seja, as histórias são coisas muito presentes na nossa vida, não é? Os filmes principalmente, já não tanto a literatura também, mas os filmes hoje em dia chegam às massas, não é? E vemos muito os filmes dos heróis, a ideia do herói que tem um percurso de transformação, não é? De realização, e no fundo é transpor essa ideia e olhar para o mapa dessa maneira, porque nós também somos heróis, não é? Na nossa vida começamos num universo conhecido, seja dos pais, da família, não é? E vamos emancipando desse universo e conquistando a nossa individualidade. No fundo, a proposta também e a forma como eu olho para a astrologia e que a aplico é como uma ferramenta também de descoberta e de orientação nesse processo de individuação, numa abordagem muito junguiana. E, portanto, a ideia é essa, a ideia que eu vim trazer nesta palestra foi realmente a proposta de olharmos para o mapa desta forma. Então, basicamente, eu falei de uma estrutura, que é uma estrutura inicial que nos dá logo pontos de referência,
e aqui uma parte mais técnica, portanto olhando para 3 posições essenciais no mapa. Uma delas é o Sol, portanto o nosso signo solar, que no fundo é o centro do sistema solar e é também o centro da nossa personalidade e representa o eu. E são essas qualidades que nós temos de desenvolver, são essas as qualidades do herói. A aventura, portanto, é uma aventura de consciência de viver essas qualidades. Por exemplo, se eu tenho um Sol em Carneiro, será ser corajoso, afirmativo, combativo, afirmar a minha individualidade, ser guerreiro. E, portanto, essas características estão em potência, não é? Quando nós nascemos com o Sol em Carneiro. Mas não acedemos diretamente a elas, não é? É claro que mesmo há sempre se calhar uma criança muito impulsiva logo desde pequena, mas estas características, estas qualidades têm que ser desenvolvidas de uma forma consciente, que é isso que o Sol propõe. E o que acontece logo à nascença é que nós nascemos para aquele contexto familiar, não é? Que é o contexto lunar e que está referenciado pela posição simbólica da Lua no nosso mapa. Portanto, aí temos as qualidades mais instintivas, mais mecânicas, consoante a posição da nossa Lua. Se tivermos uma Lua em Carneiro, vamos nos afirmar, mas de uma forma instintiva, porque os outros nos picam, os outros nos desafiam, então nós vamos comprar todas as brigas e mais algumas para compensarmos a nossa falta de afirmação, porque temos que achar que nos temos que afirmar mais que os outros. E chega a um determinado ponto em que realmente nós temos que nos desligar um pouco desse universo para trás, não é? Esse universo conhecido que não nos devolve uma realização, e a porta para fazermos isso, em termos astrológicos, no posicionamento, é o ascendente. Ou seja, o ascendente dá a missão, é a missão que o herói tem que fazer para passar deste universo mais inconsciente para se realizar conscientemente, criativamente, e ganhar um eu, portanto, separado também da matriz familiar, cultural, etc., e ter um papel mais interveniente, mais consciente, também a nível social. E, portanto, esse ascendente, o signo onde está o ascendente, com os posicionamentos também do regente do ascendente e os aspectos que o ascendente recebe, vão caracterizar essa missão. E quando nós aceitamos essa missão e começamos a trabalhar e a desenvolver essas qualidades, realmente começamos a fazer a ponte entre o Sol, esse lado mais inconsciente, e carente, portanto, viver em carência, viver porque preciso me afirmar, preciso de alimentar a minha Lua, para começar a ter um papel mais seguro, estável, de consciência de quem eu sou, não é? Conhecer-me a mim mesmo e afirmar isso para fora. Portanto, isto é um processo que é estrutural, e foi isso que eu também na minha palestra abordei de uma forma mais consistente do que aqui, não é? Aqui mais resumida. E depois falei também de uma outra situação, que são os vários personagens que nós temos no mapa, que são os outros planetas, não é? Outros posicionamentos planetários, e que vão ajudar o Sol neste processo, ou seja, vão nos ajudar a nós, são componentes psicológicas que nós temos internamente embutidas. Temos o Mercúrio, a Vênus e o Marte, que, digamos, são a corte íntima do Sol e que ajudam o Sol neste processo de se conhecer a si mesmo e de se afirmar no mundo. Temos Júpiter e Saturno, que são a corte social, são as funções psicológicas que nos ajudam a estarmos integrados na sociedade, a termos um papel ativo, a cumprir regras, o Saturno, a integrarmos na estrutura social e também a crescer, a expandirmos, a ter valores e princípios que orientam o nosso propósito de vida, o Júpiter. E depois temos os outros três, que são os antagonistas da história, não é? São aqueles personagens já bastante distantes do eu, digamos, que vêm desafiar-nos. O Urano, o rebelde, que nos vem fazer quebrar com padrões antigos, não é? E partir a loiça. O Neptuno, que será o oráculo da história, ou seja, quando precisamos de contactar com algo superior a nós, um lado mais transcendente, mais metafísico, mais espiritual.
e o Plutão, que é o demónio, os demónios, os nossos demónios, que vêm a ativar a sombra, os processos, os nossos medos, exatamente, para nós limparmos, transformarmos, ou seja, irmos para além daquilo que é também o nosso condicionamento mais profundo, não é? A nossa sombra. E, portanto, desta forma nós podemos olhar para o mapa de uma maneira muito mitológica, muito como uma história, e escrevermos também a nossa história e entendermos melhor os nossos processos, porque quando olhamos para ali temos essa matriz, não é? Quais é que são os personagens que estão em desafio um com o outro, não é? Quais é que se complementam, como é que eles se relacionam, e portanto são partes dentro de nós que também enfim, nos dão esta nossa história de vida. Para terminarmos, é uma pergunta assim de caráter mais geral: o que é que está a achar deste primeiro simpósio luso-brasileiro da astrologia? Eu estou muito contente porque acho que realmente foi uma vitória e gostaria também já agora de deixar o agradecimento à Aspas e à Isabel, porque realmente foi aqui uma grande luta para pôr isto de pé, e acho que é um evento histórico que tem trazido aqui não só no simpósio, mas também muitos contactos, muitos conhecimentos que estamos a fazer, não é, com os nossos colegas do Brasil, e isso tem sido muito, muito positivo. Eu acho que vai ser um marco bastante importante na história da astrologia em Portugal.